Então, hoje é dia 23 de abril de 2015. Estamos indo para a última aula dessa preparação à confissão, onde nós vamos tratar de um tema de moral genérico, que não está associado a nenhum mandamento, que é a questão da dúvida. A questão da dúvida é o seguinte: o que fazer quando a gente está na dúvida? Porque quando a coisa é clara, a gente sabe o que fazer. Deus diz, não cometerás adultério. Então, se você está diante de um adultério, você já sabe que não é para adulterar. Ele diz para não roubar. Se você está diante da tentação de roubar, você já sabe que não é para roubar. E assim por diante. São preceitos claros e inequívocos. O problema é quando a gente está diante de uma situação que você não sabe como agir. Inclusive porque nem todos os mandamentos estão na lei divina. Tá? Nem todos os mandamentos estão lá nas Sagradas Escrituras. Que a própria natureza, ela é obra de Deus. Então, podem surgir situações infinitas que teria que escrever livros infinitos. Até Deus teria que fazer um livro gigantesco para poder entrar todas as coisas. Por exemplo, Deus nunca falou de anticoncepcionais, porque não tinha. Deus nunca falou de clonagem. Deus nunca falou de fertilização assistida. Deus nunca falou se certos tipos de contratos que se fazem hoje, eles equivalem a um roubo, porque não se faziam esses tipos de coisas. Então tem muitas situações novas que não estão nas Sagradas Escrituras. Mas que, obviamente, às vezes são lícitas. Algumas são evidentemente ilícitas. E tem muitas situações peculiares onde você não sabe exatamente como agir. Por exemplo, todos aqueles critérios que a gente deu para a cooperação com o mal, aquilo não estava nas Sagradas Escrituras. Teve que ser deduzido por pessoas sábias para poder ajudar a gente a compreender uma situação específica que não estava claramente contemplada na revelação. E, ademais, também pode acontecer muitas outras situações de dúvida. Quer dizer, você vai comprar uma casa e o fulano não tem escritura. E você não sabe se a casa é dele ou não é dele. Você acredita porque ele diz que é dele, mas ele perdeu a escritura. E como é que você vai fazer? Então, você não sabe se ele está te enganando, ele está te roubando. E pior ainda, você não sabe se ao você querer arriscar, na verdade você está acabando prejudicando uma terceira pessoa que talvez não esteja sabendo das coisas. Então são situações de dúvida, onde nós ficamos perplexos na hora de agir e não adianta procurar na revelação, porque lá está escrito, não pode roubar. Tudo bem, isso eu entendi, mas isso daqui é um roubo? E aí? Então, surge a questão moral, que é frequente, de como é que a gente sabe, como é que a gente age quando a gente está na dúvida. Então, isso é uma questão delicada, que às vezes em pessoas muito aflitas, ansiosas, etc., pode inclusive produzir exageros, onde a gente deve procurar ter o cuidado de saber evitá-los. De modo geral, existe uma regra na moral que é muito importante, que ela diz o seguinte: não se pode agir na dúvida. Quando você age na dúvida, você está cometendo o pecado que você estaria cometendo se aquela dúvida fosse certa. Se você tivesse certeza que não é dúvida, que aquilo é errado. O que não é difícil de entender. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que você está caçando na África um javali. Aí de repente uma coisa move atrás da árvore e você acha que é o javali. E faz 20 dias que você está procurando o javali e não acha. Ou você atira agora, ou então você vai ter que voltar para casa sem o javali. Mas você não tem certeza que é o javali. Tudo indica que é, mas talvez fosse uma criança.
E você, então, resolve que você vai atirar mesmo assim, porque deve ser um javali, e você não vai perder a tua viagem para não levar o javali para casa. Não deve ser uma criança. Aí você dá um tiro, e alguma coisa cai atrás da moita. Depois que você deu o tiro, aí você pensa, e se for uma criança, como é que eu faço agora? Eu matei um ser humano, eu vou ser preso, não sei o que. Você vai lá atrás da moita para ver se era uma criança ou javali. Quando você abre a moita, era um javali. Ah, que bom! Não era uma criança. Mas se você parar para pensar, você matou uma criança, que podia ser uma criança. Certo? Você não podia ter atirado na dúvida. Então, na verdade, você já fez uma coisa perversa. Você, sabendo que podia ser uma criança, você resolveu arriscar. Então você matou a criança. Foi o javali, mas no teu coração, na tua alma, você matou uma criança. Então, não se pode agir na dúvida. Certo? Se você agir na dúvida e não acontece o pior, você já é culpado do pior. Isto pode parecer uma coisa horrível, e de fato às vezes porque às vezes as pessoas começam a ficar meio doidas e começam a duvidar de tudo, até onde não tem fundamento para duvidar. Isso é ruim. Eu estou falando de dúvida fundada. Tá? Dúvida realmente fundada. Mas quando se trata de dúvida fundada, essa regra é fundamental, porque na verdade é esta regra que acaba produzindo a prudência. Lembra que eu falei que tem uma virtude chamada prudência, que é a que determina nas situações concretas o que é correto agir? E a prudência tem que surgir pelo estudo e pela reflexão, principalmente, supondo que hajam as virtudes. Então, quando você diz que você não pode agir na dúvida, você tem que resolver a dúvida antes, você, na verdade, está obrigando fulano a ser uma pessoa prudente. O que você está dizendo é que você nunca pode fazer as coisas sem conselho. Você só deve fazer as coisas quando você tiver certeza que elas são lícitas, porque você pensou nelas e você não está arriscando a tua vida, a vida dos outros e a moralidade do que você faz. Essa regra é equivalente a você dizer, não faça nada sem conselho e jamais te arrependerás. Então, essa regra diz que quando existe um risco moral, você não pode atirar a esmo. Você tem que primeiro ter certeza que o risco moral foi afastado. Então, você não podia atirar naquele javali se houvesse uma dúvida que era criança. Você primeiro tinha que se certificar que não era uma criança. Senão, você tinha que se abster. Paciência. E eu acho que eu vou perder um javali. Mas antes isso do que eu estar talvez matando uma criança. O problema é que na prática, muitas vezes, isso significa o seguinte, que quando você está na dúvida, você não deve agir. Nós estamos falando de dúvidas morais. Certo? Não é na dúvida assim, eu vou almoçar, aí o garçom pergunta, você quer uma pizza ou quer uma feijoada? E aí você está na dúvida. Essa dúvida não é uma dúvida moral. Quer dizer, você, tanto faz você comer a pizza ou a feijoada, é questão de gosto. Então aí você pode agir na dúvida. Estou falando de dúvidas morais. Certo? Você está doente e aí um médico diz, olha, aqui tem 2 remédios, um deles é um veneno. Se você tomar, você pode morrer. O outro é o remédio que vai te curar. Eu acho que é esse, mas eu não tenho certeza. Isso é uma dúvida moral. Você pode estar cometendo um suicídio. Não, doutor, o senhor se informe direito quando você tiver certeza. Qual é o remédio que não é o veneno, você me fala. A não ser que seja o caso em que ele diga, olha, não vai dar tempo de eu procurar, e infelizmente, se você não tomar agora, daqui a 1 minuto você vai ter um infarto, e aí você está morto. Então, a gente tem que arriscar. Que em 1 minuto você está morto. Se você tomar o remédio, pode ser que você sobreviva. Então, o que você acha? Entre a morte certa e a probabilidade de você acertar,
Aí é diferente, porque inclusive moralmente não tem dúvida o que fazer. Aí num caso desses, a dúvida é do remédio, mas moralmente não existe dúvida. Se é certeza que você vai ter um infarto em 1 minuto, e que você morre com certeza, e que o remédio certo quase tudo indica que é aquele, moralmente a dúvida acabou. Você tem que tomar aquele remédio e torcer que seja certo. Então aí não existe dúvida moral. A dúvida moral acabou. Certo? Nós estamos falando de dúvidas morais. O problema é que muitas vezes, quando você entende que você está diante de uma dúvida e que você vai tentar resolver a dúvida, você percebe que a dúvida é insolúvel. Então a dúvida pode ser insolúvel por vários motivos. Às vezes não é um problema de doutrina, às vezes é um problema de fato. Então você vai comprar uma casa. Você não sabe se o fulano é o dono da casa, porque a escritura sumiu. Ele está dizendo que é, mas pode ser que não seja. E o que você tem que fazer? Antes de você cometer uma injustiça, você vai investigar se a casa é dele. Certo? Você, não tendo a escritura, você procura os meios que a lei ou a prática sugerem para você descobrir se a casa é dele. Mas depois que você investigou tudo, você vê que não dá para resolver a dúvida. A dúvida é insolúvel. Não foi porque você não quis. Não deu para resolver. E aí como é que faz? Então, o que num caso desses, a gente tem que fazer é o seguinte. Toda vez que você estiver numa dúvida fundada, toda vez que você estiver numa dúvida fundada, você não pode agir na dúvida. Você tem que primeiro investigar o que é o certo. E se investigar o que é o certo, você o faz investigando os fatos, se for um problema de fato, investigando a doutrina, se for um problema de doutrina. Perguntando para alguém que conhece moral, ou você estudando você mesmo, mas tem que resolver primeiro a dúvida. Se você resolveu a dúvida, o problema está resolvido, porque você já sabe como agir. Se você percebe que a dúvida é insolúvel, que não dá para resolver, então, neste caso, a moral ensina que existem duas possibilidades. Se é um problema que pode causar a morte de alguém ou um dano gravíssimo, como era o caso do javali, certo? Ou se é um problema que pode causar a invalidade de um sacramento, a invalidade de um matrimônio, ou da administração do batismo, ou da confissão, ou da Eucaristia por parte do padre. No caso do leigo, ele não precisa se preocupar normalmente com isso. São problemas que podem acontecer, mas muito mais difíceis. Mas se você se você estiver diante de uma situação que você pode causar uma morte e um dano grave por agir na dúvida, se já tentou resolver a dúvida e viu que a dúvida não tem solução, se não tem jeito de saber a verdade, e é um problema que pode matar alguém, pode causar um dano grave, pode causar a invalidade de um sacramento, ou pode causar transtornos inaceitáveis, certo? Impensáveis, quer dizer, danos graves de modo geral. Então, mesmo que você não tenha resolvido a dúvida, até mesmo que você viu que a dúvida é insolúvel, você não pode agir na dúvida. Você tem que agir da maneira mais segura. Então, no caso, por exemplo, é não dar o tiro no suposto javali. Porque você não conseguiu se certificar que o que estava lá não era uma criança. E se trata da vida de um ser humano.
Então você simplesmente não pode dar o tiro. Você tem que agir da maneira mais segura. A maneira mais segura é não dar o tiro. Porém, se não for um problema grave, não for a validade de um sacramento, e não for a vida de uma pessoa, for um problema meramente legal, tá certo? Um problema que é meramente de determinar a legalidade de uma coisa, se é um dia de jejum, se não é um dia de jejum, se tem uma obrigação de assistir à missa, se não tem obrigação de assistir à missa, outras coisas que não envolvam dano grave, validade de sacramento e a vida de terceiras pessoas ou de você mesmo, se você chega à conclusão que a coisa não tem solução, tá? Que a dúvida é insolúvel, porque a única testemunha morreu. Então nunca mais ninguém vai saber a verdade sobre o que aconteceu. Você investiga a doutrina, da teologia moral, dos sábios sobre aquele assunto, e você chega à conclusão que aquilo, as melhores cabeças estão realmente em dúvida porque aquilo ainda não tem solução. A igreja não se pronunciou a respeito e os estudiosos estão perplexos. Os estudiosos que investigaram o assunto. Ou por qualquer outro motivo, não tem como resolver o problema, e o assunto não for para prejudicar alguém, não for para causar um dano grave, não causar a morte de uma pessoa, não causar invalidade do sacramento, então nesse caso você está liberado para você fazer o que bem entender. Você pode agir fazendo o que você ia fazer ou deixando de fazer o que você ia fazer. Porque considera-se que num caso destes, a lei, o preceito que devia regulamentar aquela conduta, ele não existe. Quer dizer, não existe critério. Onde não existe lei e você não vai causar dano para ninguém, você não é obrigado a seguir uma lei que ninguém sabe se ela existe. Se ela foi promulgada ou não pelo direito explícito ou pelo direito natural. Está compreendendo? Então, ou em outras palavras, não é lícito agir na dúvida. Certo? Não é lícito agir na dúvida. Quando a gente está falando de dúvidas fundadas, tá? Dúvidas que tenham consistência. Tá? Senão a gente começa a achar que absolutamente tudo é dúvida. Certo? E isso não é bom. Nós estamos falando de dúvidas fundadas. E quando a gente está numa dúvida se uma coisa é correta ou não, você não pode agir daquela maneira. Você tem que primeiro se informar ou investigar a coisa. Senão, ao fazer aquilo, você peca. E se ao investigar a dúvida você encontra a solução, ótimo, age-se de acordo com aquela solução. Se você não encontra uma solução porque a solução é impossível, pelo motivo que for, é humanamente impossível, não existe solução. Nunca vai se saber, ou pelo menos nesta geração, não se vai saber o que realmente é a verdade sobre aquilo. Tá? Depende de documentos que só daqui a 100 anos vão ser descobertos. Ou sabe lá o que for. Nesse caso, quando a dúvida for insolúvel, então se é algo que vai matar alguém ou vai causar um prejuízo grave, você tem que se abster de uma conduta que possa causar aquilo. Você tem que agir do modo mais seguro. Se é algo que não vai causar dano grave para ninguém, é uma questão puramente, digamos assim, legal, de honestidade, de consciência, então você está livre para fazer aquilo que você quiser fazer. Se fazer de uma maneira ou de outra. A dúvida na prática acabou. Tá? Em certos casos, quando você investiga tudo e a dúvida continua,
a gente pode agir por presunção, pode desempatar por presunção. Então, por exemplo, um caso comum e acontece isso, é quando a gente, por exemplo, está na dúvida se cometeu um pecado por pensamento. Aí você vai analisar se você tinha divertido, não tinha divertido, tinha consentido, não tinha consentido. E você fica perplexo, eu não sei responder. O que a gente faz? Esse é um caso onde a moral recomenda agir, a desempatar por presunção. Se o indivíduo é um indivíduo que costumava cair naquele pecado com uma certa habitualidade e ele está na dúvida se consentiu, a gente presume que ele consentiu, ele deve se confessar. Se o fulano, ao contrário, é uma pessoa temente a Deus, que ele habitualmente não consente nunca naquele tipo de pecado, e ele está na dúvida se ele consentiu e não consegue desempatar, então a gente tem que presumir que ele não consentiu. E isso é suficiente, isso resolve o problema. Certo? Se você tem certeza que você consentiu, tem que se confessar. Se você tem certeza que não consentiu, não tem que se confessar. Se você está na dúvida se consentiu ou não, você tem que fazer um pequeno exame de consciência e lembrar o que aconteceu. Se ainda assim fica difícil, então não vamos mais esgoelar ao nosso cérebro. A gente está na dúvida, é uma dúvida insolúvel, certo? Então, mas aí a moral recomenda que a gente desempate por presunção. Se você cometia sempre aquele pecado, ou habitualmente, e você tem experiência disso, e você está na dúvida se você fez ou não, é porque você fez. E se você tivesse uma consciência tão delicada que você nunca faria, se você tivesse feito, você teria percebido. Então, se você não percebeu e você nunca faz, é porque provavelmente não fez. Então, você não precisa se confessar daquilo. Na melhor das hipóteses, para desencargo de consciência, a gente faça um ato de contrição bem feito antes de receber a comunhão. E aquilo já é suficiente. Um ato de contrição perfeito é você, sinceramente na oração, você se arrepender de um pecado feito, ou possivelmente feito, a Deus por amor. Obviamente, um ato de contrição perfeito deve incluir nele não apenas o arrependimento, a dor e o reconhecimento do erro de que nós pecamos, mas também o propósito firme de não voltar a pecar. E no caso em que esse propósito não existisse, isto não é nenhum ato de contrição, isto é uma atitude falsa. E a essência do ato de contrição, porém, que é capaz de nos perdoar o pecado simplesmente por tê-lo feito, não é nem o arrependimento nem o propósito, mas o motivo que nos leva a ter esse arrependimento e propósito. Isto é, se ele está sendo feito por amor a Deus. Porque o pecado e a verdadeira caridade, eles não podem coexistir juntos. Se realmente esse arrependimento e esse propósito são motivados pelo legítimo, por um verdadeiro e sincero amor a Deus, ele perdoa imediatamente o pecado. E como consequência disto também, na hipótese que nós estejamos falando de um ato de contrição a respeito de um pecado não duvidoso, mas de pecados certos que foram verdadeiramente cometidos, ou que devem ser presumidos que foram cometidos, apesar do ato de contrição nos obter o perdão imediato do pecado, ele, para ser verdadeiro, deve incluir o propósito de que nós nos confessemos assim que for possível. Apesar de nós termos sido perdoados pelo ato de contrição, ou mais exatamente, pelo exercício da caridade que nos leva
ao ato de contrição, nós não temos o direito de nos aproximar da Eucaristia sem que tenhamos nos confessado antes, por mais certos que estejamos de que tivemos um ato de amor e de contrição capaz de nos ter perdoado o pecado imediatamente. Isto, evidentemente, supondo que o ato de caridade que levou ao arrependimento e ao propósito tenha sido suficientemente sincero e perfeito para obter o perdão desse pecado. Nem sempre se pode presumir uma coisa destas. Mas, mesmo neste caso, na hipótese de que não há uma presunção de que este ato de caridade tenha sido tão perfeito assim, se existe o arrependimento e o propósito, que são muito mais fáceis de avaliar do que a perfeição da caridade, isto já é suficiente para que, ao recebermos o próximo sacramento, que não necessariamente seja a confissão, pode ser a Eucaristia, este próximo sacramento, ele nos perdoe o pecado que tivesse sido cometido. Vice-versa, se é um fulano que costuma cometer o pecado e ele está na dúvida se ele consentiu, é porque ele consentiu. Então a gente deve confessar-se. E a pessoa sendo sincera e honesta e fizer todas essas coisas que nós estamos aprendendo, logo, logo, ele vai romper definitivamente com o pecado. E aí ele não vai mais ter essas dúvidas. Claro? Então, a dúvida que deve fazer a gente se abster de agir tem que ser uma dúvida fundamentada e razoável. Tá? Existem certos casos em que a gente tem medo de estar na dúvida, não porque a gente esteja na dúvida, mas porque a gente não sabe explicar racionalmente por que aquilo é certo ou errado. Existem, de fato, situações em que nós temos a impressão psicológica de estarmos na dúvida e nós, de fato, não estamos numa dúvida moral no verdadeiro sentido. Às vezes, ao contrário, nós estamos diante de uma certeza moral. Mas nos parece que aquilo seja uma dúvida porque nós não sabemos dar a explicação técnica, filosófica ou teológica da razão daquilo nos parecer certo ou errado. Isto não é uma verdadeira dúvida. Quando acontece isto, e nós temos aquela praticamente firme certeza de que algo é correto e que jamais um especialista, qualquer que seja que a gente consulte e que seja honesto, nos vai dizer que tal coisa é errada, nós estamos diante de uma certeza. Principalmente se aquilo não envolve perigos extremos. Então, nesses casos, nós não podemos falar de uma dúvida autêntica. Isto, na verdade, é um medo de errar, porque nós não sabemos dar a explicação correta. Mas a evidência da moralidade da coisa se impõe. Obviamente, eu estou falando de uma pessoa que esteja comprometida com o bem, que ela viva razoavelmente as virtudes e que tenha a virtude da prudência razoavelmente desenvolvida. Não estou assinando um cheque branco para qualquer pessoa que me diga que ela tem certeza absoluta que tal coisa é certa ou errada, mas ela não sabe explicar porquê, então eu estou lhe dizendo que ela faça o que ela bem entende. Eu estou falando de pessoas que realmente têm uma integridade moral que lhe leva a dar esta certeza de avaliação, ainda que não saiba dar uma explicação técnica. Isto, por outro lado, não é uma coisa tão incomum
de acontecer. Nós, por exemplo, normalmente não somos especialistas em direito penal. Nós não sabemos todos os crimes que podem ser cometidos diante da lei numa sociedade. No entanto, nós não nos preocupamos com isto, e na maioria dos casos, porque nós temos, nesses casos, uma convicção de que tal ação ou tal outra ação não poderá ser um crime, ainda que nós não tenhamos estudado direito penal. E nós temos a certeza que, apesar de não sabermos explicar por quê, jamais haverá um jurista que nos conseguirá convencer que aquilo diante da lei é um crime. A mesma coisa também ocorre na medicina. Nós frequentemente temos sintomas de uma série de coisas e que muitas vezes nós sabemos que aquilo não deve ser uma doença grave e que nós não iremos procurar um pronto-socorro ou não iremos procurar um médico porque temos outra coisa muito mais importante para fazer. E que naquele caso nós não podemos acreditar que haja um médico no mundo que, se nós fôssemos consultar, ele nos diria que temos que ser internados imediatamente porque a nossa vida corre perigo. Então, existem muitos casos em que isto é praticamente uma evidência, apesar de nós não sabermos dar a justificativa técnica. Obviamente, eu volto a dizer que, neste caso, eu estou me referindo a uma pessoa de experiência e que tem uma certa cultura geral para poder avaliar esses casos praticamente óbvios, mesmo sem ter estudado medicina. De fato, existe gente que, por falta de prudência ou por falta de um certo conhecimento geral, ainda que não especializado, pode colocar em risco a sua vida. Não estou dando um cheque em branco para as pessoas agirem só porque elas teimam irresponsavelmente e sem ter as qualificações de que tal coisa ela só por lhe parecer que seja certa ou errada, ela pode agir em consonância. Mas eu estou dizendo que existe uma certa prudência, existe uma certa cultura geral que, ou na área moral ou na área médica, permite a um leigo julgar que determinada situação não é caso de internação no pronto-socorro, não é um crime no direito penal e não pode ser um pecado grave, em hipótese alguma. O fato dela não saber justificar tecnicamente não lhe tira essa certeza. A dúvida que torna ilícito o agir quando estamos agindo em dúvida não é esse tipo de dúvida. E eu quero observar aqui que este preceito de que é ilícito agir na dúvida sem antes tê-la resolvido, na verdade é um preceito dourado e que tem um valor pedagógico muito grande. Tá? Porque a maioria das pessoas, a vida das pessoas é complicada. Tá? A vida das pessoas é complicada. E a vida das pessoas é enrolada. E ela se mete em situações que detonam a vida dela justamente porque eles não têm esse cuidado. Justamente porque eles não agiram com prudência. A prudência, dentre outras coisas, é aquela virtude que determina se você está fazendo a coisa na dose certa e se aquela coisa é correta ou não moralmente. Então, essa regra moral de não agir na dúvida, ela equivale a dizer, em todas as coisas você haja com prudência. Tudo que você fizer, nunca arrisque sair errado. Tá certo? Tudo que você fizer, você se aconselhe primeiro. Com você mesmo, com a tua consciência, com a tua reflexão, com uma pessoa que conheça, com um homem sábio, com os livros que tratam do assunto,
Nunca faça as coisas quando isto tiver implicações morais, arriscando. A maioria das pessoas, quando elas detonam a vida dela, é porque elas não seguiram essa regra. Tá? É porque elas não seguiram essa regra. E se elas seguissem essa regra, elas nunca dariam murro em ponta de faca. A vida delas seria como um regato que vai fluindo suavemente no seu leito. Tá certo? E no fundo isto é o preceito que está na Bíblia. Haja sempre com conselho e nunca te arrependerás. Isto está num provérbio. Agir sempre com conselho é quando você estiver na dúvida, porque senão não existiria motivo para conselho, você procurar o conselho e agir quando você tem certeza. Isto também evita uma outra coisa muito ruim. Porque normalmente as pessoas gostam de culpar os inocentes. Tá? As pessoas mais idôneas. Então, numa casa que é completamente desordenada, que o pai é drogado, que os filhos são viciados, estão no crime, etc. E a única pessoa honesta é a esposa, tudo que acontecer de errado, eles vão dizer, a culpa é tua. É que você tinha que ter tido mais paciência. Você tinha que ter previsto isso. Você tinha que ter feito aquilo. Não, mas o meu marido é que fez isso. Sim, mas acontece que se você tivesse sido mais boa, ele não teria feito. Em vez de colocar a culpa dele, colocam nela. E a pessoa, se ela sempre agiu coerentemente, se sempre quando ela agiu, ela tem certeza que ela agiu sabendo que estava fazendo certo, e quando ela não sabia, ela procurou se informar, quando as pessoas começam a acusar ela mesma tem uma defesa na própria consciência. Eu nunca agi na dúvida, eu sempre agi sabendo das coisas. Então eu não tenho culpa. Se aconteceu o pior, a culpa não foi minha. As pessoas, na medida que vão se tornando mais virtuosas, a consciência delas fica mais delicada. E as pessoas começam a acusar que os erros são dela. Ou até a própria consciência dela começa a duvidar. Será que eu agi errado? Uma pessoa que segue esse preceito de sempre se consultar em caso de dúvida, ela sabe que não agiu errado. Se ela tiver errado, não é culpa dela. Porque ela tomou todas as providências. Então ela nunca na frente, se a vida dela der coisa errada, os familiares dela der coisa errada, nunca lá na frente ela vai começar a achar que a culpa é dela. Que ela sabe que não foi. Certo? Então, tanto para a defesa da consciência da gente, como para a construção da prudência, e como para a gente não detonar a própria vida, a gente tem que aprender a gente saber parar quando a gente não tem certeza se uma coisa é lícita ou não, se uma coisa é correta ou não, se isto vai colocar em risco a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, de mim mesmo. E a gente saber refletir antes de agir. A gente agir com consciência dos nossos atos, da correção dos nossos atos. Quando a gente não faz isto, certo? A gente está moralmente cometendo o próprio pecado de que eu tinha dúvida. Tá? Se você não sabe se numa escola usa droga, e você põe sem perguntar mais nada, o teu filho não quer escola, mesmo que depois descubra que lá não tem droga nenhuma, você já pode se confessar de ter colocado o teu filho numa escola onde usa drogas. Você tem que se confessar justamente do pecado em que você estava pensando que fosse errado, que você pudesse incorrer. Claro? Então, isto é uma regra moral que não está vinculada a nenhum mandamento. Uma regra moral geral, mas muito importante. E que também, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado de certas pessoas mais delicadas, mais
que tem um pavor, às vezes, muito bonito de não cair em pecado, começam a enxergar dúvida onde não existe. Tá? Nós estamos falando de dúvidas com fundamento. Tá? Dúvidas razoáveis. O simples temor de você estar na dúvida, quando você racionalmente pode provar que não tem motivo de estar na dúvida, não é dúvida. O fato de você ter certeza que uma coisa é correta, uma certeza moral, uma certeza razoável, fundada, que uma coisa é correta, mas você não saber dar a explicação, não é dúvida. Certo? Dúvida é dúvida que tem fundamento lógico. Certo? Se você percebe que não há fundamento lógico e você está com medo que possa estar errado, tá certo? Isso não é dúvida. Tá? Se você não sabe dar explicação, certo? Existem milhares de crimes que você pode cometer pela lei humana, pelo Código Penal. Na maioria das vezes em que uma pessoa que não é advogado, ele age, ele não se preocupa com isso. Ele vai por um certo bom senso e acerta. Então, o fato de eu não saber explicar por que determinada ação não é crime, por eu não ser professor de direito penal, não significa que aquilo é uma dúvida. E assim também pode acontecer em muitas situações morais. Então, não saber a explicação de uma coisa, quando é evidente que ela não pode estar errada, evidente de uma maneira clara para um homem prudente, isso não é dúvida. E o medo de estar errado, quando você tem toda a fundamentação para não sê-la, também esse medo não é dúvida. Você pode agir contrariamente a esse medo, porque a dúvida não é um problema passional. A dúvida é um problema racional. Certo? Tirando isto, este é um dos preceitos que ajuda a gente a se desenvolver na prudência, levar uma vida com a consciência tranquila, para que quando mais tarde possa haver algum imprevisto, algum infortúnio, a gente possa ter aquela paz de consciência de que nós nunca agimos errado. Então, se alguma coisa não funcionou, não é culpa da gente. E é uma maneira de você desenvolver um modo de vida onde você nunca, como se diz aqui entre nós, você começa a dar murro em ponta de faca. Você comece a fazer coisas que só são resultados de uma imprudência patente. Quer dizer, você acostumou a agir sem pensar. Então, era isso que eu tinha para colocar. A maioria das pessoas, talvez a grande maioria das pessoas, elas tornam complicadas as suas vidas. Elas tornam as suas vidas um labirinto de dificuldades. E frequentemente colocam as suas próprias vidas numa situação em que elas se viabilizam, justamente porque elas nunca foram educadas e tiveram cuidado em observar esse preceito. Na verdade, elas não agiram com a devida prudência. A prudência é aquela virtude que, diante de uma situação concreta, determina o modo correto de proceder, a proporção dos meios em relação ao fim, e que cabe dar uma avaliação moral acerca da licitude de uma situação concreta que está acontecendo no universo prático. Essa regra de não agir na dúvida, ela na verdade equivale a dizer que em todas as coisas você tenha certeza que você agiu mediante a orientação
da virtude da prudência. A virtude da prudência não é a cautela. A virtude da prudência é aquela que julga, num caso concreto, a correção da ação que nós vamos fazer. Ela julga a proporção dos meios aos fins, o modo correto de proceder, que ordena as diversas virtudes na dose certa entre si que vão participar da ação e que sabe nos dar uma avaliação moral sobre a licitude daquela ação. E não é a simples cautela diante da mentalidade do homem moderno, é o que a gente chamaria de sabedoria. Um homem sábio, para um homem moderno, é um homem prudente. Então, esse preceito, ele diz que você nunca pode agir na dúvida, porque em tudo você tem que agir com sabedoria. Tenha certeza que você está agindo com sabedoria. Em tudo o que a gente fizer, temos que ter a certeza de não fazê-las precipitadamente e que você, justamente por não agir precipitadamente, sem pensar e se aconselhar, nós não estamos correndo um risco humanamente evitável da coisa sair errado. Sim, em certas ocasiões, você pode perder uma grande oportunidade por você não ter agido precipitadamente. Mas, para cada oportunidade que você ganhar, se você continuar agindo daquela maneira, na próxima você arrebenta a tua vida. Então é melhor saber esperar a oportunidade correta, a oportunidade que você sempre tem certeza que você está agindo licitamente, do que você arriscar e uma hora dá certo, outra hora não dá. É uma coisa semelhante, num certo sentido, à vida de um assaltante. Um ladrão, ele pode fazer uma grande fortuna quando comete um assalto. Mas se ele cometer assaltos frequentemente, ele nunca sabe, na verdade, se ele não vai ser preso ou não vai ser morto. E é exatamente por causa disso que a vida das pessoas que estão envolvidas com o crime é uma vida triste que termina sempre mal e é sempre curta. Então, é a mesma coisa que ocorre quando você acostuma a agir na dúvida. É como se você estivesse moralmente fazendo um assalto. Pode ser que você ganhe uma grande oportunidade. E pode ser que o ladrão, não roubando o banco, perdeu a chance da vida dele. Mas acostume a agir desta maneira para ver o que vai acontecer. A tua vida vai ser desgraçada, ruim, curta e um inferno. A vida daquelas pessoas que não aprenderam esse preceito moral, ela se torna um inferno. Então, esse preceito de não agir na dúvida, ele equivale a dizer que tudo o que você fizer deve fazê-lo com conselho, tão cuidadosamente quanto a situação o exige. Você deve aconselhar-se consigo mesmo, com a sua consciência, com a sua reflexão, com uma pessoa que conhece melhor o assunto, com um homem sábio, com os livros que tratam do assunto, mas você não avançar numa situação que pode conter riscos morais enquanto você não alcançou aquela certeza de consciência, aquela certeza moral que você está fazendo algo que é lícito e é correto. Nunca nós devemos nos arriscar sem se aconselhar quando as coisas tiverem implicações morais.
a maioria das pessoas que detonaram as suas vidas, de uma maneira ou de outra, é porque em algum momento elas não seguiram essa regra, ou elas não aprenderam a seguir essa regra em tudo o que elas devessem fazer. Quando nós agimos na dúvida, nós estamos cometendo aquele pecado que a gente estava com receio de cometesse, no caso em que, se estudássemos e resolvêssemos a dúvida, descobríssemos que era o que estávamos temendo. Se essas pessoas seguissem esta regra, se as pessoas aprendessem a seguir esta regra desde o começo das suas vidas, ou pelo menos a partir do momento em que elas resolvem convertê-las a Deus, as vidas dessas pessoas seguiriam de uma maneira calma e plácida, como as águas de um riacho, de um regato que corre suavemente em seu leito. Mesmo que aparentemente, diante dos outros, ela esteja vivendo uma vida cheia de eventos intensos. No fundo, este é o preceito do livro de Provérbios, que diz que você sempre deve agir com conselho e jamais você se arrependerá. Além de evitar que na nossa vida haja imprevistos que detonem o seu curso, este preceito também ele é um remédio contra um outro mal que está relacionado com os sentimentos de culpa infundados. Este preceito ele é muito útil e é muito importante, porque na medida em que nós resolvemos seguir uma vida de virtudes, o que ocorre e que se observa que ocorre é que a nossa consciência vai se tornando cada vez mais delicada. E justamente por causa disto, não somente nós, mas inclusive as pessoas à nossa volta, costumam nos culpar cada vez mais fortemente por coisas que objetivamente nós temos cada vez menos culpa. A maneira de evitar que isto nos assalte, principalmente se por algum motivo que frequentemente não é de nossa responsabilidade, venha ocorrer algum infortúnio, é justamente pela observação desse preceito. Se em tudo que agimos temos a certeza de tê-lo feito em sã consciência, porque antes nos aconselhamos tanto quanto era humanamente e moralmente exigido pela situação, sobrevenha o infortúnio que sobrevier, ninguém nos poderá culpar por algo que, claramente, diante de nossa consciência, não era de nossa responsabilidade. Então, esse preceito de não agir na dúvida serve, em primeiro lugar, para a defesa de nossa própria integridade pessoal, para a defesa de nossa própria consciência, que por estar se tornando cada vez mais delicada e sutil, precisa ter as suas defesas. Sob um outro ponto de vista, é também muito importante para a construção da virtude da prudência. É justamente nesses momentos de dúvida que a virtude da prudência pode ser construída. Esses momentos de dúvida podem, em muitas circunstâncias, parecer a nós que sejam muito dolorosos. Pode parecer que seria melhor não tê-los, e que se ignorássemos todas essas coisas, nossa vida estaria mais tranquila e mais espontânea. Mas ocorre que são justamente esses momentos
que, se são devidamente trabalhados pelo aconselhamento moral, se são nesses momentos que não nos descuidamos de ir temerariamente contra a consciência, são esses os momentos que nos fazem desenvolver verdadeiramente a virtude da prudência. Aquela virtude pela qual passamos a ter uma cristalinidade nas decisões da vida prática, nas decisões morais importantes. O preceito de não agir na dúvida serve demais, não só para defender a nossa consciência à medida que ela se torna mais desenvolvida, coisa que não é pequena. Os seres vivos, quanto mais perfeitos são em sua estrutura, mais necessitam de um sistema imunológico avançado. É assim que o sistema imunológico do ser humano tem que ser muito mais sofisticado do que o de um macaco, que tem que ser mais sofisticado do que o de um pato, que é imensamente mais sofisticado do que o de uma ameba, se é que uma ameba tem sistema imunológico. Exatamente por esse motivo, a consciência de um homem santo deve ter um sistema imunológico que cresceu pelo cuidado que nós tivemos em toda a nossa vida com essas questões. O preceito de não agir na dúvida serve para que nós possamos construir uma base sólida para uma consciência cada vez mais fina. Serve para construir a virtude da prudência, mas serve também, em terceiro lugar, para que nós não inviabilizemos o curso de nossa própria vida, o que ocorre, na imensa maioria das vezes, justamente quando deixamos de observar esse preceito com cuidado. Entramos, muitas vezes, num beco sem saída. E se tivéssemos observado o mapa, não teríamos entrado. É muito importante, portanto, que tenhamos esta norma moral bastante clara diante dos olhos. Do ponto de vista do sacramento da confissão e do ponto de vista do erro que é feito quando se age na dúvida, o que tem a se dizer é que quando nós agimos na dúvida, nós cometemos exatamente a mesma espécie de pecado que nós cometeríamos se nós tivéssemos... aliás, nós cometemos justamente, nós incorremos na culpa daquele pecado que nós estávamos com receio que pudesse se constituir caso estivéssemos fazendo o erro de que estávamos temendo. Imaginemos o caso em que uma mãe coloca o próprio filho numa escola onde ela tem fundamentos para crer que esteja havendo tráfico de drogas e que o seu filho possa se tornar um viciado em drogas. Ainda que ela depois verifique que os motivos que ela tinha para ter receio de que houvesse drogas na escola não têm fundamento, ela, na verdade, expôs o filho dela a se tornar um drogado. E isso já é um pecado. É o próprio pecado que ela estaria cometendo caso ela estivesse colocando o filho dela numa escola onde ela tivesse certeza que há tráfico de drogas, sim, de um modo que pudesse envolvê-lo neste crime. Este preceito de não agir na dúvida não está vinculado a um determinado mandamento. Ele está vinculado à moral cristã como um todo. Há que se tomar cuidado, evidentemente, de não enxergar dúvida aonde a dúvida não existe. Para que se possa falar de uma dúvida moral, ela deve ter um fundamento. O simples medo de errar não é dúvida. A dúvida
tem que ter um fundamento em que se basear, um fundamento lógico, um fundamento racional. Senão, não existe dúvida. Dúvida é um problema da razão e não um problema da paixão. O simples temor de você estar na dúvida, quando você racionalmente pode provar que não tem motivo de estar na dúvida, não é dúvida. Dúvida é dúvida que tem fundamento lógico. Tá certo? Se você percebe que não há fundamento lógico e você está com medo que possa estar errado, tá certo? Isso não é dúvida. E o medo de estar errado, quando você tem toda a fundamentação para não sê-la, também esse medo não é dúvida. Você pode agir contrariamente a esse medo, porque a dúvida não é um problema passional. A dúvida é um problema racional. Certo? Tirando isto, este é um dos preceitos que ajuda a gente a se desenvolver na prudência. Levar uma vida com a consciência tranquila, para que quando mais tarde possa haver algum imprevisto, algum infortúnio, a gente possa ter aquela paz de consciência de que nós nunca agimos errado. E é uma maneira de você desenvolver um modo de vida onde você comece a fazer coisas que só são resultados de uma imprudência patente. Quer dizer, você acostumou a agir sem pensar.